E aí, pessoal? Todo mundo está falando do Silicon Valley Bank. O que está acontecendo? O que aconteceu com o banco? Quais os efeitos disso? Eu recebi muitas perguntas. O que eu recebi de direct, perguntando: Vinícius, tem que tirar o dinheiro do Nubank, do C6? O que aconteceu? O que todo mundo já sabe é que nessa última sexta-feira o governo americano, através das suas agências regulatórias, disseram o seguinte: fechou o banco e agora a gente vai resolver o que está acontecendo. Vão pagar quem tem que pagar e vão ver o que aconteceu. Quem tem o depósito segurado, até $250 mil, vai receber. Entretanto, esse banco ele tinha uma particularidade. Tinha grandes clientes com grandes valores, que eram as empresas de tecnologia, grandes fundos, faziam com aquelas empresas que eles investiam: abre conta lá no Silicon Valley e lá que eu vou botar o dinheiro para ti, porque eu conheço eles e tal. E agora a gente tem que entender um pouquinho por que isso aconteceu. E antes de entender por que aconteceu, e eu quero falar de uma forma muito simples, eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que quem está escutando esse vídeo consiga usar no dia a dia, entenda o porquê que isso aconteceu, para que tu consiga aprender e usar as oportunidades, usar a estratégia a teu favor. Vamos pensar o seguinte: o banco começou lá em 83, no Vale do Silício. Lá o que acontecia? A Apple estava nascendo, a IBM já existia, a Microsoft estava por lá e começou esse ecossistema lá, as pessoas e ele estava por lá. Até porque no início o Silicon Valley Bank ele usava muito, fazia empréstimos imobiliários, hipotecários. Então nem era tanto assim de startup. Só que imagina, ele estava naquele meio, acabava sendo aquele banco uma referência porque era das startups. Imagina, tu começou a trabalhar e agora tu ficou bilionário, vou botar dinheiro naquele banco que eu tinha uma conta corrente e tal. Então o que eu quero que vocês entendam? Que num contexto geográfico o banco se posicionou e fez relacionamento com as grandes startups. E ao longo do tempo ele teve perdas imobiliárias quando ele investia nisso, depois teve perdas na bolha do .com que aconteceu lá, e agora aconteceu tudo isso. Mas nessa trajetória, pelo relacionamento, ele teve contas do Google, da Tesla, da Microsoft, de grandes startups, grandes empresas de tecnologia. E por que isso aconteceu? E eu peguei algum exemplo para vocês. Imagina, eu peguei aqui as notas do Banco Imobiliário para vocês verem. Imagine que essas grandes empresas, a Tesla, captou muito dinheiro. E ela botou em algum banco. E a Tesla pegou assim, Silicon Valley, tá aqui o depósito. Daí imagina que é 1 bilhão, só para vocês terem uma comparação. Pegou 1 bilhão e foi: governo americano, eu tenho 1 bilhão, não posso ficar parado com esse dinheiro. E eu não consigo pegar esse dinheiro, não posso emprestar tanto, não consigo emprestar tanto quanto eu gostaria. Então o que aconteceu? Pegou e foi no governo americano, me empresta. E o que acontece? Quando eles foram lá, eu peguei aqui para vocês verem, quando eles fizeram esse empréstimo, em maio, então olha aqui as taxas de juros. Então bem simplesinho para vocês entenderem. Nessa taxa de juros, quando eles pegaram o empréstimo, eles emprestaram dinheiro para o governo americano, a taxa lá em maio, por exemplo, um título de 10 anos, governo americano, vou te emprestar dinheiro, daqui a 10 anos tu me devolve. O que aconteceu? O governo pagou em torno de 1% ao ano, ou seja, 10 anos, e eles deram então a grana, o dinheiro para o governo americano, e o governo americano deu um bond, um treasury que chamam, que é um papel onde ele diz o seguinte, o bond é o significado de uma obrigação que teria que pagar para daqui a 120 meses, aquele 1 bilhão, mais os juros de 1% ao ano. E esse juro de 1% ao ano significava que eles iam receber, ao final de 10 anos, um total de 104 milhões. Então imagina o seguinte: ele captou no curto prazo, depositou na conta corrente, essas grandes startups, elas poderiam sacar a qualquer momento, mas o banco, o que eu vou pensar? Eles não vão sacar tudo junto, então eu vou aplicar para 10 anos para conseguir uma taxinha melhor, e deu para o governo americano. E o que aconteceu nesse meio tempo? Então imagina que eles tinham 1 bilhão dos clientes, colocou lá no governo americano, tinha um papel para receber daqui a 10 anos. Só que nesse meio tempo veio a tal da Covid, veio uma injeção de capital do governo e aumento de consumo e inflação. O que o governo fez para diminuir a inflação? Aumentou a taxa de juros. E esse aumento fez com que, por exemplo, hoje a taxa de juro esteja na casa dos, 3
374. Então deu uma caidinha aqui, ó, tá um pouquinho mais, agora tá 374. Então significa o seguinte: se eu tenho 1 bilhão, vou aplicar, agora esse banco, o Silicon Valley Bank, tem esse papel e precisa vender no mercado. O que vai acontecer? Tu acha que alguém vai pagar 1 bilhão para esse papel? Não vai. Por quê? Para que eu vou pagar 1 bilhão para ti se esse 1 bilhão eu vou no governo e vou receber daqui a 10 anos, a 3,74, vou receber um total de 1 bilhão e 400. Ou seja, aquele papel de 1 bilhão, como aumentou as taxas de juros, vale menos do que valia antes. Logo, se sacarem o dinheiro do banco, ele vai vender esse papel por um valor mais baixo, ou seja, vai ter um prejuízo. E o que aconteceu essa semana? Ele vendeu alguns papéis e deu mais de 2 bi de prejuízo para sanar, para conseguir organizar os saques que estavam acontecendo. Só que quando o pessoal viu que eles fizeram uma alavancagem, ou seja, não é nem alavancagem, fizeram uma estruturação dos seus ativos em longo prazo. E esse longo prazo, eles dos bancos americanos, é um dos que mais fizeram em longo prazo. Imagina, toda uma adversidade econômica e o banco começa a falar em longo prazo, a maioria dos bancos foram para o médio e curto prazo. Então imagina o seguinte, eles tinham 1 milhão e eles pegaram desse 1 bilhão, aplicaram no governo americano, de 104, hoje 400, ou seja, cada 1 bilhão eles têm 338 milhões de prejuízo. Então, significa que, se eles têm hoje, dizem que 209 bilhões que seria em carteira, 209 bilhões, uma continha assim, mais ou menos, dariam 66 bi, ou seja, ele não teria o 209, porque para trazer a liquidez nesses papéis que eles pegaram do governo americano, eles teriam um prejuízo, porque qualquer um para comprar esse papel vai pagar menos. Por quê? Por que eu vou pagar mais para ti se eu vou direto no governo americano e consigo uma taxa melhor? Então, isso que foi acontecendo e foi por isso que sexta-feira aconteceu essa regulação. E por que acontece isso, pessoal? O Banco Central Brasileiro, e tem outras, eu falo isso porque nós implementamos isso em bancos aqui no Brasil. Nós temos a questão dos riscos especiais de mercado e de liquidez e de crédito. Esses os especiais são de mercado, liquidez e crédito. Esse é um risco de liquidez, que quando eles aplicaram esse dinheiro no longo prazo, eles deveriam efetivamente ter entendido que era um risco eles fazer tudo no longo prazo, principalmente num cenário de incertezas. Ou seja, imagina que na taxa mais baixa da história do governo americano, eles pegam e botam um título para 10 anos. Isso é loucura. Então, esse foi a falta de controle. Os analistas de crédito deveriam ter visto isso, que eles fizeram uma concentração muito grande, principalmente nas startups. E qual é o segundo fator? Que nunca é igual avião, ele não cai por uma coisa só, é um conjunto de fatores. O que aconteceu? Com o aumento da taxa de juros, muitos investidores que botavam nas startups deixaram de colocar. Deixando de colocar porque está pagando bem na renda fixa. E isso fez com que as startups precisassem de caixa, não tivesse a liquidez, então eles foram nos bancos. E com isso começaram a sacar nesse banco, que era um banco que tinha muitos recursos dessa empresa de tecnologia. Com isso, o que aconteceu? Eles pegaram, tiveram saques muito maiores que eles podiam, fizeram um evento de liquidez com taxas muito baixas e fizeram com que muitas pessoas fossem sacar, e os grandes fundos de investimentos recomendaram a seus clientes: saca daquele banco porque eles liquidaram um título e tiveram 2 bi de prejuízo. Se eles sacarem tudo, fizeram essa conta que eu fiz, que vão ter 66 bi. Então, 33% aproximadamente dos seus clientes não vão ver o dinheiro. E foi o que aconteceu. Então, o governo acabou intervindo. Embora tenha um seguro de $250 mil, como a maioria dos clientes eles têm grandes valores que passam de $250 mil, acho difícil, e já declararam que é difícil todos receberem. Então, o banco está sob a administração dos órgãos americanos. E agora, a segunda grande pergunta que fizeram para mim. Tem uma luz aqui, estou aqui na frente da piscina, daí deu essa luz aqui. Mas não vamos parar o vídeo, vamos continuar. Então, o que aconteceu, pessoal? Estão perguntando se esses bancos, o Nubank, C6, todos esses bancos digitais, o que acontece? Nós temos que entender que esses bancos, diferente do Silicon Valley, têm um volume gigantesco de clientes. O Nubank, por exemplo, eu peguei alguns dados do último demonstração de resultados, última informação para os acionistas.
Eles têm 74 milhões de clientes e normalmente é pulverizado os depósitos deles, não tem grandes valores. Eles fizeram lá um probleminha, aplicaram nos papéis da Americanas, mas dentro do todo não é representativo. Então imagina o seguinte, desses 74, estima-se que 60 milhões de clientes são ativos e então eles estão circulando. E mais que isso, quando eles captam o dinheiro dos clientes, eles estão pagando em média um custo de capital. Deixa eu botar um pouquinho para o lado do vídeo aqui. Como é vídeo sem edição, pessoal, como é um vídeo sem edição, é assim mesmo, tá? O Thiago Negro lá já falou que vai fazer um vídeo, vai editar, tal, que é sem corte, sem edição. Como eles têm essa captação e mais que isso, tá? Aqui no Brasil, nós já estamos mais acostumados com essas crises. Nós tivemos, para ter ideia, em 2003, a taxa de juros brasileira estava em 27,5%. Logo em seguida, em 2007, caiu para 7,5%. Depois aumentou, agora nós estamos ali na casa dos 14%. E a tendência é que caia pelo menos uns 25 pontos percentuais, BPS. Então, o que acontece, pessoal? Nós estamos tendo no mercado brasileiro um problema de taxa de juros e inflação, mas nós somos mais resilientes porque nós passamos mais por isso. E eu vou te dar o porquê. O Brasil, então o governo brasileiro, igual ao americano, emite papéis para conseguir pagar sua dívida. Então tudo que ele arrecada não paga as contas, então ele rola a dívida. Hoje nossa dívida está na casa dos 6 trilhões de reais. A dívida brasileira. A dívida americana está em 30 trilhões de dólares, então é muito maior que a brasileira, só que o PIB deles lá está na casa dos 30 trilhões, e o Brasil está 1,5 trilhões de dólares. Uns 10 trilhões de reais o PIB brasileiro. E o que acontece com isso? O Brasil, ele emite, dentre vários títulos, os principais são um título que ele fala o seguinte, olha, eu vou tomar teu dinheiro, o Brasil falando para ti, e eu te pago um percentual da taxa Selic. Então, se aumentar a taxa Selic, igual a taxa de juros americana, se aumentar a taxa eu te pago mais, se diminuir eu te pago menos. Que se chamam as LFTs, que seria o futuro. E também tem alguns papéis que o governo brasileiro emite, que é, olha, eu te pago um valor fixo, se aumentar a taxa Selic, eu te pago, por exemplo, 14%, mas se diminuir, eu também te pago 14%. Que são as LTNs, são 2 nomezinhos, depois pesquisa aí no Google. Quando tem isso, o Brasil, como já é mais acostumado, as grandes tesourarias normalmente vão emprestar recursos com uma variação pós-fixada, ou seja, se aumentar, recebe mais, se diminuir, recebe menos. Ou seja, ele tem uma perda menor caso aconteça essas variações. E lá nos Estados Unidos é diferente, eles fizeram um papel pré-fixado de longo prazo, fazendo com que, se aumenta a taxa de juros, os papéis deles desvalorizam de forma gigantesca. Então, como os clientes, as grandes empresas de tecnologia não conseguiram mais captar como captavam antes, no mercado, com rodada de investimento, o que foram? Foram no banco e tiraram o dinheiro e usaram. Quando eles começaram a usar o dinheiro, opa, só um pouquinho, o Silicon Valley foi lá e vendeu papéis e declarou 2 bi de prejuízo. Daí eles ficaram preocupados. Opa, só um pouquinho. E se eu precisar de mais, será que vai ter? Daí foi essa corrida para o banco. E todo mundo sacou o que aconteceu na sexta-feira, a quebra do banco. E tecnicamente eu não considero quebra porque o banco vai ser administrado ainda. O que vai acontecer com isso? Pode acontecer, tudo indica que seja quebra, mas ainda não está definido quanto a isso. Então, pessoal, tendo em vista que no Brasil a maioria das tesourarias dos bancos são muito acostumadas com isso, os profissionais já passaram por isso. Considerando que o Nubank ele paga 78% na média do CDI sobre aquele dinheiro que dão para eles. Então, eles têm uma margem de 22% ainda de erro, caso aconteça alguma coisa. Considerando que ele tem uma pulverização, considerando que ele tem uma inadimplência pequena, 3,7%, acho muito, muito difícil. E o Nubank declarou que não tem exposição com o Silicon Valley Bank. Então, eu vejo muita dificuldade disso acontecer com os bancos aqui no Brasil. Mas, o que nós temos? Muitos grandes fundos tinham dinheiro lá. Muitos grandes fundos tinham as suas carteiras para investir, investimento seed e tal. Então, o que eu vejo que vai ter muito aceleradora de startup, muito fundo seed, muito fundo que não é tão grande, que vai ter grandes problemas, que de lá ia sair o dinheiro para fazer os investimentos. Vão ter muitas startups que tinham acertado parcelas de investimento que não vão receber.
Vão ter muitas startups que não vão ter dinheiro para fazer a folha. Quais são as consequências disso? Eu acredito que vão ter muitas fusões de núcleos de startups e eu acredito que o mercado vai ter uma mexida, principalmente agora as taxas de juros estão altas. Quem vai ganhar dinheiro com isso? Nessa crise, os grandes fundos que vão comprar ativos baratos, porque se não comprar isso, essas empresas, startups vão acabar fechando, essas empresas de tecnologia que lá estão. O Silicon Valley tinha operações em outros países e vai afetar os outros países. Mas, de todo esse problema, a gente tem que ver as oportunidades. Quando a gente prepara uma empresa para o mercado de capitais, para acessar esses fundos de investimento, antigamente eles estavam dispostos, eu preciso de dinheiro para expandir sem lucratividade, depois eu vejo lucratividade. Agora não, esses fundos estão buscando lucratividade, então tem uma grande oportunidade. E mais do que isso, tendo em vista que o Silicon Valley Bank vai ter que liquidar seus ativos e provavelmente liquidar ativos por um valor de face muito menor do que tem, ele tinha 1 bi mais os juros, para liquidar agora, para alguém comprar, vai ter que comprar por 600 milhões aquele papel, ou seja, vai ter um prejuízo, ou seja, não vai ter todo o dinheiro. E o que eu separei para vocês aqui? Eu fiz uma pesquisa e da mesma forma que a gente olha para as empresas que a gente prepara no Mindset IPO, a gente olhou aqui quais são empresas que o Silicon Valley investiu. Ou seja, e eu vi que eles investiram num total aqui de 800, não sei se vocês conseguem ver aqui, 835 empresas. Dessas 835 empresas, nessa pesquisa, de software, 198, de cuidados e saúde, 135, biotecnologia, 122, SaaS, 92, tecnologia da informação, 92, então tem muito investimento que eles fizeram em startups e outras empresas, ou seja, eles precisam liquidar. Quem mapear e vai ver uma empresa que está no teu segmento, tu vai conseguir comprar ela por um valor muito baixo, porque tu tem uma oportunidade de mercado. Provavelmente, tu chegando para comprar, essa empresa pode alavancar a tua empresa atual e isso pode fazer com que tu tenha um investimento muito baixo. Isso vai acontecer. Os fundos que nós acabamos ajudando, que estão lá na Dutra, nós já estamos olhando qual a tese de investimento e ver se dessa tese de investimento alguma dessas empresas se encaixa. Porque com certeza, tendo em vista a urgência, ou seja, o tempo, vai fazer com que esses ativos estejam mais baratos. Então, pessoal, o que é importante vocês entenderem? Existe agora instrumentos legais muito mais robustos no governo americano, ou seja, nas agências americanas, muito mais robustos que existiam antes. Então, lá em 2008, eles não tinham tantas... o Fed não tinha tantas não tinha condições de ver isso, nem as agências do governo americano. Hoje, eles têm um programa de alívio dos ativos com problemas. Esse é o nome do programa que eles têm. Antes eles não tinham. Então esse instrumento pode fazer com que eles comprem papéis, eles podem fazer uma série de... Por exemplo, o governo americano pode pegar, não, beleza, eu vou te devolver o dinheiro, vou recomprar meu papel pelo valor de face. Então o governo americano pode fazer isso. Então pode acontecer uma série de outros mecanismos. Quais vão ser? Não sei. Só sei que teve um grande problema e desse problema serve um aprendizado. Que bancos, principalmente, que eles gerem capital de curto prazo, ou seja, tu deposita na conta, tu quer poder sacar a qualquer momento. Quando eles aplicam no longo prazo, eles estão muitas vezes fazendo isso sem olhar o risco sistêmico, um risco especial que se chama o risco de liquidez. Esse risco de liquidez, como eu falei, nós implantamos esses riscos especiais em alguns bancos. E o que eu vejo, muitas vezes a tesouraria, por querer um ganho maior, comprar um papel de longo prazo para pagar mais, acaba não percebendo que o curto prazo pode ter um efeito manada em todos fazerem resgate, que não é o convencional, mas acontece como aconteceu, e isso pode prejudicar de forma gigantesca. Então, pessoal, o que eu vejo é que isso não vai contaminar os bancos digitais brasileiros, não vejo que vai contaminar a operação desses bancos no Brasil e eu vejo que vai surgir uma série de oportunidades. Também vai surgir mais oportunidades para aquelas empresas que são muito melhor estruturadas. Eu vi muita startup que tinha um bom pitch e um péssimo negócio. E por ter um bom pitch, captava dinheiro. E o péssimo negócio, por estar pensando em trabalhar em vez de fazer um bom pitch, acabava não captando e não conseguia progredir. Então eu vejo que o mercado vai ser um pouquinho mais exigente.
Então isso faz com que tu tenha que entender o mercado, entender os fundos que vão aplicar na tua empresa e com isso tu conseguir se destacar por ter um bom negócio, uma boa ideia, um bom produto e um bom mercado. Ou seja, tu tem um modelo de negócio eficiente para escalar e fazer com que a tua empresa valha mais. Então, pessoal, esse é o resumo que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham entendido por que o banco acabou quebrando e espero que vocês compartilhem esse vídeo com empresários, com amigos que queiram saber um pouco mais. Falei de uma forma simples para vocês entenderem e que dessa forma tu consiga entender mais o mercado financeiro e tenha o Mindset IPO mais presente na tua vida e dessa forma a cada momento e a cada oportunidade tu consiga ver negócios para alavancar a sua empresa. Pessoal, um abraço grande e bons negócios.